Buenas, saiu uma pesquisa no Jornal Nacional de ontem do IPEC. O que é o IPEC? É um instituto criado por pessoas que eram do antigo IBOP, que fechou. Então, a Márcia Cavellari, que lidera, é uma técnica que trabalhou 35 anos, não sei quantos anos, quero entregar a idade aqui dela também, no IBOP, com outros parceiros, montou esse IPEC, que é um instituto novo, porém com uma tradição e com algum nível de respeitabilidade, né? Porque absorve essa herança do IBOP. E os números são arrasadores. E por isso que eu decidi fazer esse Fala Rovai aqui, este editorial, tratando disso, porque eu acho que a mídia, ela, digamos assim, ela não deu a devida importância ao que essa pesquisa confirma. Porque havia saído uma pesquisa anterior do IPEC, que, se não me engano, é de julho, foi de julho? Que a gente já vê no cenário tal. Bom, enfim, a pesquisa anterior, os números foram tão acachapantes que as pessoas falaram, será que essa pesquisa está certa? E essa pesquisa de agora, ela confirma tudo isso. Eu fiz umas contas aqui, eu vou ler para vocês, né, os dados por inteiro, mas o resumo da ópera, a chamada que deveria sair em todos os lugares, e que a gente está fazendo uma matéria agora na Fórum para publicar, com essa chamada, é que o Lula, contra outros 9 candidatos, num cenário com 10 candidatos, que inclui o Bolsonaro, o Ciro Gomes, o Moro, o Datena, o Dória, o Mandetta, o Rodrigo Pacheco, a Simone Tebet e o Alessandro Vieira, todos eles, além do Lula, ele faz 45% das intenções de voto, o Colchão das Massas faz 45% das intenções de voto, e todos os outros 9 candidatos somados fazem 40%. Ou seja, você tem 85% dos votos válidos e tem 15% que seriam entre nulos, brancos, abstenção e que estão em dúvida. Em geral, em toda eleição, são esses 15% aí. O que vale são esses 85%. Está praticamente dando um quadro de definição já no eleitorado brasileiro, com 85% dos votos de pessoas decididas quando dá os 10 candidatos. Esses 85%, se a gente pegar esses 45% de 85%, o Lula vai bater em 53%, 54% contra 46% do restolho. Ou seja, o Lula teria uma vantagem de 4 pontos acima do limite estabelecido para ganhar no primeiro turno, que é 50% mais 1. E eu vou, então, dar os números para quem não tem, para quem não... O Lula tem, nesse cenário, 45% das intenções de voto, sendo que, com margem de erro, ele pode chegar a 47%. O Bolsonaro, 22%. O Bolsonaro tem menos da metade das intenções de voto no Lula, num cenário com 10 candidatos, gente. O Ciro, que era Ciro 12%, vira Ciro 6%. Ele hoje tem metade dos votos que teve nas suas 3 eleições disputadas, nas intenções de voto, quando tem um espraiamento de candidaturas. O Moro, o Sérgio Super Moro, com 5%. O Datena, que era a grande alternativa, como o Huck, Datena, eles inventando esses candidatos, pelo PSL teria 3%. O Dória, 2%. O Mandetta e o Rodrigo Pacheco, 1%. E a Simone Tebet e o Alessandro Vieira, que são as últimas novidades, as últimas bolachas do pacote, que estão aí, olha, quem sabe, Simone Tebet, não tem nada. Não atingiram sequer 1% das intenções de voto. Então, nesse cenarião, vamos chamar de cenarião com 10, o resultado seria o Lula com 54 a 46, mais ou menos, no primeiro turno. Já tem um cenário que eles fizeram com 5 candidatos, que é o Lula mais Bolsonaro, Ciro Gomes, Dória e Mandetta. Eu acho que a gente vai ter
aproximadamente 7 candidatos, 8. Não vai chegar a 10, mas não vai ser 5. Por isso que eu não falo que não vai ter uma terceira via, não vai ter 3 candidaturas. Né? O Moro provavelmente não sai candidato, o Datena provavelmente não sai candidato, mas acho que o Kassab deve lançar o Rodrigo Pacheco só para fazer número, para não ter que apoiar nem o Lula, nem o Dória, nem o Bolsonaro, para liberar os seus candidatos a governador a apoiarem quem eles bem entenderem, porque com um candidato que não conta, o governador do PSD de Santa Catarina pode apoiar o Bolsonaro. Com um candidato que não conta, o candidato do PSD do Piauí pode apoiar o Lula. É isso que a montagem dos palanques na cabeça do Kassab é essa. Então, o Dória não vai apoiar o Dória porque ele está trazendo o Alckmin para ser candidato a governador em São Paulo exatamente para combater o candidato do Dória, o Rodrigo Pacheco. Então, não tem condição de apoiar o Dória, o Lula, nem o Bolsonaro. Então, o Rodrigo Pacheco deve ser, talvez a Tebet também saia pelo mesmo motivo, para ter um espaço do PMDB e não entregar esse tempo de televisão do MDB para outros partidos. Então, mas na hipótese de ser esses 5, o Lula teria hoje, sabe quantos por cento? 48%. Os outros candidatos somados, é isso que importa. É isso que a mídia não está dizendo. Teriam 37%, né? 23% para o Bolsonaro, teria menos da metade dos votos do Lula de novo. O Ciro Gomes cresceria, né? Teria 8%, não chega nem aos 10%. O Dória, 5%, né? Não, o Dória 3%. E o Mandetta, 3%. Então, mesmo com 5 candidatos, o Dória só tem 3% dos votos. 48 a 37 é 56% a 44% dos votos válidos. É uma distância, 57%, é uma distância que já abre muito passa da margem de erro para o Lula vencer no primeiro turno a eleição. Então, isso passa a ser um cenário factível, não é mais loucura, não se trata mais de exagero dizer que hoje as chances do Lula ganhar no primeiro turno são reais. É factível, é possível. Vai depender muito do desgaste do Bolsonaro, porque é mais fácil o Lula ganhar no primeiro turno, com o desgaste do Bolsonaro, pelos dados de hoje, do que uma terceira via passar o Bolsonaro. Porque, vejam, o Ciro, que é o terceiro colocado, chega a 8% num cenário com 5 candidatos e o Bolsonaro tem 23%. Se o Bolsonaro cair a 19%, uma parte desses votos vai para o Lula, não vai para o Ciro nem para o Dória. E o Lula pode matar o jogo no primeiro turno. Então, não se trata mais de a pauta não é mais a terceira via. A pauta da mídia hoje deveria ser: o Lula ganha ou não no primeiro turno. Né? E a gente, às vezes, vai sendo enrolado. A gente vai ficar aqui horas debatendo terceira via. Horas debatendo se o Bolsonaro cair e for passado por alguém. E se for passado, será que vai dar voto suficiente com todos os outros candidatos para poder superar a votação do Lula, do Lulão dos colchão? É essa pergunta que deveria estar na boca de todos os analistas políticos. O Lula bateu no teto? Eu acho. Agora o teto é alto. O teto é alto. O teto é de 55% dos votos válidos. Pode chegar a mais? Pode chegar. Ainda tem base popular no voto do Bolsonaro, que é ex-eleitor do Lula e da Dilma. Tem uma possibilidade de crescimento aí. E isso não está sendo discutido. Eu tenho certeza que o Lula, que não é bobo, está vendo essas pesquisas e dando risada. Fala, olha, terceira via, companheiro. Terceira via sou eu para o povo brasileiro.
terceira via para o eleitor popular do Bolsonaro é Lula, não é Dória. Ah, bom, para essa classe média engomadinha, para essa turma do sapatênis, tudo bem, o Dória ainda vai crescer. Eu conversava com a Haddad outro dia, ele dizia, eu acho que o Lula, o Dória vai crescer nesse segmento e vai passar o Ciro no começo da campanha, é muito provável. É uma possibilidade concreta, porque o Ciro está sem discurso. O Ciro brigou com o eleitor de esquerda dele. Então, os dados são. Vamos estar com um cafezinho aqui, que é um parceiro, amigo, Miguel do Rosário, que por muito tempo teve próximo do cirismo, ainda está, mas ele estava numa posição quase, né, de blog orgânico, né? Pensador, pensava, inclusive, para discutir com as pessoas que eram interlocutores do Ciro Gomes, e, por algum momento, ele percebeu também que esse tamanho do Ciro foi diminuindo por causa da briga com o eleitorado do Ciro, com o eleitorado mais à esquerda. E ele, para chegar em 8%, com 5 candidatos, é porque ele perdeu o eleitorado. E da onde ele perdeu? Ele perdeu por essas críticas assodadas, muito exageradas, em relação ao Lula e o PT. Ele perdeu o eleitor de classe média classe média alta, que estavam nos grandes centros. O Ciro foi muito bem votado em BH e no Rio de Janeiro na eleição passada, por exemplo. Ele teve votos, acho que acima do Haddad em BH. E, se não me engano, no Rio também, Brasília, no Distrito Federal. Será que esses votos não foram para o ralo? Então, quem será a terceira via? Essa é uma questão que a gente tem que debater, mas será que essa terceira via terá voto suficiente para somar com o Bolsonaro e impedir a vitória do Lula no primeiro turno? Como essa pesquisa IPEC na mão, eu vou conversar com o meu amigo Miguel do Rosário sobre isso também daqui a pouco. Com essa pesquisa na mão, eu faço uma leitura de que a pauta é Lula ganha ou não no primeiro turno. A pauta não é mais o que vai ser a terceira via. A pauta é, dá para o Lula ganhar no primeiro turno? Porque a pesquisa do IPEC diz que sim. Era isso. Beijos e beijos.